Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Salve Maria para todos. Tendo em vista a proximidade do sínodo, da sinodalidade, até difícil de falar esse sínodo, quase uma redundância, né? Da sinodalidade. Um dos autores do livro, os nossos dois amigos nossos escreveram um livro. Um deles é o senhor José Antônio Ureta, que está na França, e o senhor Júlio Loredo, que está em Milão. E esse livro foi traduzido para os 6 idiomas conhecidos, mais holandês, mais polonês. Então são 8 idiomas e já foi divulgado, vem sendo divulgado de um mês para cá, com grandes repercussões. Nesse sentido, convidamos então o senhor José Antônio Ureta, que já fez várias reuniões para nós, infelizmente não ao vivo, mas sempre com lives, ele tem muito boa vontade nesse sentido. E hoje ele deve falar para nós sobre esse livro, momentâneo, necessário e que vem repercutindo mundialmente. Salve Senhor Ureta, com a palavra, por favor. Muitas saudades. São Maria do Henrique, São Maria a todos. Cumprimento muito especialmente ao Sr. Renato Vasconcelos, que eu vejo aí. Escutei uma reunião que ele fez recentemente sobre a Revolução Francesa, e fiquei muito contente de vê-lo inteiramente restabelecido e com muito ânimo, porque se prova pela velocidade das suas palavras. Quando ele está bem, fala rápido, e então puedo perceber que ele está realmente muito bem. Bom, é sempre um gosto de poder falar com todos. São Maria Trevelio. E, bom, desta vez é a respeito do problema da sinodalidade e do livro, o processo sinodal, uma caixa de Pandora, que teve o privilégio de ser inclusive mencionado numa conferência de imprensa aérea, quando o Papa voltou da Mongólia e foi interrogado o que ele achava do que o cardeal Burke dizia no livro Caixa de Pandora, de que o sínodo iba a ser ocasião de calamidade para a igreja. E o Papa mais ou menos escapou um pouco da pergunta e depois deu uma resposta meio evasiva, mas enfim. Depois vamos falar um pouco a respeito da resposta dele. Mas enfim, o tema, evidentemente, à medida que o sínodo se aproxima, vai ficando cada vez mais quente. Agora, para dar uma estrutura à reunião e começar bem, eu gostaria de começar por ler uma frase do prefácio que o cardeal Burke teve a generosidade de dar para o livro. Aliás, eu tive a oportunidade de cumprimentá-lo ontem. Ele veio celebrar uma missa aqui em Paris, pelos 10 anos de uma associação que se chama SOS Cristãos do Oriente, que ajuda os cristãos no Oriente Médio. E no fim da missa eu fui cumprimentá-lo, foi extremamente amável, enfim, continua a dar pleno apoio à nossa campanha. Então, o cardeal Burke diz no seu prefácio o seguinte, eu vou desglosá-lo então. Diz: dizem-nos que a Igreja será agora definida pela sinodalidade, um termo sem antecedente na doutrina da Igreja e para o qual não há definição razoável. É muito forte o que disse o cardeal. É algo novo e que não tem uma definição razoável. Continua. 2. A sinodalidade e seu adjetivo sinodal tornaram-se slogan, por meio dos quais uma revolução está em curso para mudar radicalmente, a compreensão que a Igreja tem de si mesma, e 2, isso é feito de acordo com uma ideologia contemporânea que nega muito do que a Igreja sempre ensinou e praticou. Também é muito forte, porque é um slogan para fazer uma revolução que vai mudar a Igreja e adaptar a Igreja à ideologia contemporânea, que é a ideologia da revolução. Terceiro, eu digo, não se trata de uma questão puramente teórica,
Por eso la importancia de nos reunirmos y tratar do asunto, no es puramente teórico. Pues esta ideología ya fue puesta en práctica en la iglesia en Alemania, como camino sinodal alemán, del cual eventualmente hablaremos un poco no fin. Cuarto, espalhando. ¿Cuál fue el resultado? Espalhando ampliamente a confusão, o erro y su fruto, que es a división, o cisma. No fundo, eso aquí está provocando un cisma en la iglesia. Entonces termina diciendo, con inminente sínodo, es de se temer que a mesma confusão, erro y división se abatam sobre a Igreja Universal. Bom, foi justamente porque uma jornalista, Diane Montano, colocou praticamente essa frase como título de uma notícia no Catholic Herald, que decía, Cardinal Berg diz que o sínodo vai ter notícias durante 10 dias praticamente. Bom, então, isso para dar, diria que, de um lado, dar a estrutura do que eu vou falar, mas segundo, dizer, isto aqui, não sou eu que digo, é um cardeal da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E uma pessoa que acompanha, evidentemente, que vive em Roma, que viaja muito pelos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, e que conhece a realidade do que está acontecendo na igreja. Então, eu vou seguir, digamos assim, o esquema das palavras do cardeal, abordando sucessivamente 3 palavras talismã, 3 slogans que estão sendo usados nesse sínodo e que são denunciados no nosso livro. O primeiro é a própria sinodalidade, que é a famosa sinodalidade que São Paulo Henrique disse que é até difícil de pronunciar. Depois, a escuta. E terceiro, a inclusão radical. Esses 3 slogans precisam ser bem, digamos assim, em francês se diz décortiqués, precisam ser bem separados para ver a fala. E depois, então, se houver tempo, conto um pouco do que resultou o caminho sinodal alemão. E se quiserem saber mais detalhes, melhor pergunte para o Sr. Renato, que mora na Alemanha e conhece perfeitamente, acompanhou tudo que foi feito lá pela TFP alemã contra esse caminho sinodal alemão. E depois, bom, se houver tempo, um pouco também das divisões que já está havendo a propósito do sínodo universal. Não sei se essa introdução está clara ou se alguém quiser fazer uma pergunta já a respeito disso. Que se estiver claro, se não passamos adiante, mas se não, com muito gosto paro. Aliás, quando qualquer coisa não estiver claro, basta pedir a palavra, que eu estou vendo todos, de maneira que se levanta o braço, eu vejo que algo não está claro e posso parar e dar a palavra. Bom, então, vamos a falar primeiro da questão da sinodalidade. O cardeal diz que é uma palavra nova para a qual não há uma definição razoável. Bom, o Papa Francisco, antes de lançar este sínodo, ele pediu um estudo à Comissão Teológica Internacional a respeito da sinodalidade. E a Comissão Teológica Internacional diz que, de fato, é uma nova linguagem. Eles reconhecem que é uma nova linguagem que estaria implícita no Concílio Vaticano II, mas que é uma nova linguagem. Mas que essa nova linguagem, sinodalidade, recupera estruturas antigas de participação comunitária que havia na Igreja no primeiro milênio. Ou seja, até o ano 1000, a Igreja vivia ainda em um sistema de sinodalidade, mas que depois teria havido uma excessiva centralização. Eles acusam, sobretudo, São Gregório VII e o Papa Inocêncio III de serem os responsáveis dessa suposta centralização excessiva da Igreja. Então, que esse aspecto de sinodalidade foi negligenciado pela Igreja Latina, não pelas igrejas orientais, por causa da hegemonia de uma eclesiologia, ou seja, uma concepção da própria Igreja, do estudo da Igreja, que dava excessiva importância ao caráter hierárquico da Igreja. Então, seria recuperar, então, um modo de ser da Igreja antigo, e um modus vivendi et operandi,
un modo de vivir y un modo de agir da igreja, ¿no?, en cuanto povo de Deus. Não tanto como os bispos, o clero agindo, etc., e os fiéis acompanhando, mas o conjunto do povo de Deus, não? E que então manifesta a sua comunhão, que estão todos bem unidos, no caminhar juntos, porque sínodo significa isso, caminhar juntos. Sin é junto, e odos, aí podem ver com o Sr. Renato, que é experto em grego, odos, não, no fundo é caminhar, não? Significaria caminhar juntos. Então, na sinodalidade se exprime a comunhão, porque estamos reunidos em assembleia e no fato de que todos participam ativamente na missão evangelizadora. E não apenas os bispos como sucessores dos apóstolos e o clero como auxiliares dos bispos. Estamos todos engajados e todos participamos ativamente na missão evangelizadora. E o Papa Francisco chega a dizer que essa sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja. Isso é muito radical, porque os três elementos constitutivos da Igreja, não, essenciais, sem os quais a Igreja deixaria de ser Igreja, são, a fé, todos temos que ter a fé na verdade revelada por Deus. Não? Segundo, os sacramentos, todos compartilhamos os mesmos sacramentos. E terceiro, a hierarquia, o fato de que na Igreja Católica há uma hierarquia de sucessores dos apóstolos. Se faltasse algum destes elementos, a Igreja deixaria de ser Igreja. Então o Papa agrega um quarto elemento que nunca existiu, que é o fato de a Igreja então ser sinodal e viver em uma espécie de assembleia permanente para que, enfim, todos possam participar, não, nesta caminhada que deve ser feita junto. Bom, o que dizer a respeito disso? Primeiro, a Igreja sempre teve sínodo, desde o começo, a diferença de um sínodo. No começo se chamava sínodos a qualquer reunião de bispos. Depois começou a se diferenciar entre sínodos e concílios. Os concílios passaram a ser as reuniões universais. E os sínodos, quando era uma reunião do clero de uma diocese ou a reunião de bispos de várias dioceses de um país, de uma região. Não? Se não me engano, a última grande reunião no passado, antes do concílio, foi o Concílio Nacional Brasileiro, creio que se chamava assim, não? Nos anos 30. Não? Eram reuniões locais dos bispos. Não? Bom, os sínodos universais, ou seja, os concílios universais reunidos pelo Papa, não? Tratavam de questões disciplinares, mas também tratavam de questões doutrinárias para dar definições dogmáticas. Os grandes concílios todos deram declarações dogmáticas. O Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio na história da Igreja que foi exclusivamente pastoral, sem nenhuma decisão dogmática. Bom, mas os sínodos locais ou regionais tratavam apenas de questões disciplinares, não de questões doutrinárias, porque se começasse a ver cada sínodo a tomar decisões doutrinárias, depois poderia dar uma cacofonia e para a Igreja seria muito difícil depois reunir e daí sair uma voz única. Então, estão proibidos de tratar de questões disciplinares. E outra característica dos sínodos é que eram esporádicos. Quando havia, digamos, uma mudança de situação muito radical, então, bom, se reunia os bispos para ver como fazer na nova situação. Por exemplo, antigamente havia o Império Austro-Húngaro. Quando se acabou o Império e se formaram os países internos, foi preciso fazer reuniões sinodais para ver como a Igreja devia reagir dentro da nova situação. Tinham saído novos países com regimes políticos diferentes, tudo. Então se reuniam e tomavam medidas disciplinares. Mas eram reuniões esporádicas. Depois do Concílio Vaticano II, no qual foi inventada a ideia da colegialidade, que todos os bispos do mundo coletivamente participam do governo supremo da Igreja, por causa de que eles fazem parte do colégio episcopal. Não? Essa é uma novidade também. Aliás, uma palavra nova, colegialidade foi uma palavra nova, que foi uma tradução do russo sobornosco, não? Que significa, no fundo, assembleia, digamos, religiosa.
Então, para aplicar a colegialidade, Paulo VI inventou o Sínodo dos Bispos como uma instituição permanente, não esporádica, de representação dos bispos do mundo inteiro, mas não concílio, que se reúne regularmente. De fato, esta próxima sessão vai ser a 16ª Sínodo ordinário. Houve vários extraordinários, mas Sínodo ordinário é o 16º. Normalmente era cada 3 ou 4 anos, não? No qual o Papa fixava o tema e discutia tudo. Mas está dito no documento de Paulo VI que podem se discutir, não, até questões doutrinárias para os bispos ajudaram o Papa a criar um consenso. Então, já esta era uma coisa curiosa de fazer um organismo permanente de representação dos bispos, porque fica parecendo um pouco como um parlamento, que a pouco vai ganhar poder legislativo, e o papado passaria a ser o poder executivo. É muito curioso, se entram no site do Vaticano, vão ver que estão os organismos da Santa Sé. E apesar de que o Sínodo dos Bispos, supostamente um organismo para ajudar o Papa no governo da Igreja, não figura entre os organismos da Santa Sé. Existe um sítio à parte do Sínodo dos Bispos, para dar a ideia de que não, ele é autônomo em relação ao Papa em certa medida. Então já se vê que essa ideia, não, de uma espécie de democracia parlamentar já estava sendo preparada há um certo tempo. Mas isso era em tempo de Paulo VI e funcionou assim. Então, o Vaticano dava o tema e já dava o que chamavam as lineamentas, ou seja, um primeiro documento, um esboço do que o Vaticano queria que se discutisse, já dava certas ideias prévias. Os bispos depois, então, mandavam sugestões, etc. Depois havia a reunião do bispo, aí se discutia, saía um documento sinodal que o Papa depois transformava em uma exortação pós-sinodal. Ou jogavam no lixo, porque Paulo VI, por exemplo, no primeiro ou no segundo sínodo, não me recordo bem, foi a respeito de questões sociais. De tal maneira foi, digamos assim, empapado de teologia da libertação, de marxismo, tudo, que Paulo VI não fez exortação pós-sinodal. De tal maneira o documento originário era ruim, que jogou no lixo, não ficou por si mesmo. Não? Então, agora, o Papa Francisco deu um passo na frente, na linha dessa democratização. Por quê? Com um documento de 2018 que se chama Episcopalis Communio, a comunhão episcopal, ele disse, não, agora os bispos, os sínodos de agora em diante, vão ter que ter obrigatoriamente 3 fases. Uma primeira fase, escuta do povo de Deus. Obrigatório. Tem que se ouvir o povo de Deus primeiro. Uma segunda fase, celebrativa, que é quando os bispos se reúnem para ver o que foi que o povo disse. E uma terceira fase, que ele chama operativa, que é a recepção do que os bispos e depois o Papa decidiram em função do que escutaram. Que eles podem ou não podem aplicar ou não. Não está muito claro no final. Não? Então, é uma coisa circular, pela qual começa no povo, tem que ser ouvido, os bispos têm que interpretar aquilo que ouviram e fazer um documento junto com o Papa, e depois o povo novamente tem que aceitar aquilo que foi dito. E se não estão de acordo, não está muito claro o que vai acontecer. Não diz nada o documento. Porque se no final o que o povo disse não é aplicado, então para que serviu todo aquele processo? Então a sinodalidade passa a ser uma hipocrisia. E se, pelo contrário, o que os bispos disseram não vale mais porque o povo rejeitou, então realmente a igreja se transformou numa democracia e deixou de ser a igreja católica. Bom, o Papa Francisco não ficou nisso. Ele depois alargou a participação, abrindo-a para os leigos. Então, tem 72 leigos, dos quais a metade, pelo menos, tinha que ser mulher. E lhes deu direito de voto, nas discussões. Então, primeiro comentário. Então,
o documento se llama Episcopalis Communio, no debía llamarse Episcopalis Communio, se debe llamar Ecclesialis Communio, porque si los laicos están dentro, dejó de ser una reunión episcopal, ¿no? Incluye laicos. O proprio, tem un canonista americano, Father Murray, ele escreveu um artigo. No 23 de março se acabou o sínodo dos bispos. Diz por quê? Porque o Papa deu participação, direito ao voto aos leigos, então não é mais um sínodo de bispos. A última reunião que houve na América Latina, foi no México, e na Igreja da América Latina e do Caribe, não foi mais, os senhores estão acostumados a reuniões do CELAM. O CELAM que é o que é? Conselho Episcopal Latino-Americano. Não foi mais. Não? É o Conselho Eclesial da América Latina e do Caribe. Por quê? Porque não só participam os bispos, participam os religiosos, as religiosas e os leigos. Não? Então era uma reunião eclesial, não é mais uma reunião sinodal. O próximo passo do Papa deveria ser dizer, não, agora vai se chamar sínodo, não mais dos bispos, sínodo da igreja, diretamente. Porque o sínodo dos bispos, na realidade, se acabou. Essa assembleia eclesial que houve no México, não, para deixar claro que absolutamente agora estava todo mundo incluído, etc., acabou como? Todas as mulheres que participavam subiram no estrado e elas, em conjunto, deram a bênção a todos que estavam embaixo, e embaixo estavam os bispos. Então eram as mulheres dando a bênção aos bispos. E algo similar aconteceu no caminho sinodal alemão. Bom, então, realmente não é mais um sínodo de bispos. A respeito de que dizem que isto seria retomar a antiga tradição do primeiro milênio da igreja e que permanece nas igrejas orientais, não, pero que na igreja latina não há mais, é muito interessante a declaração que fez o exarca católico bizantino da Grécia, chama-se o bispo Manuel Nim-Wen. O que ele diz? Diz assim: se a sinodalidade é um lugar onde clérigos e leigos atuam juntos para tomar uma decisão magisterial ou disciplinária, tal sinodalidade não existe no Oriente. Não existe no Oriente. Porque se parece mais a uma espécie de democracia ocidental parlamentar. É o que diz o bispo. Ele diz: a vida da igreja nunca foi uma forma de democracia em que cada um decide de tudo por voto majoritário. Sínodo não é caminhar todos juntos, é caminhar juntos atrás de Cristo. Essa é a diferença fundamental. Não se trata de estarmos todos juntos, mas de que estamos seguindo a Jesus Cristo. Se alguns não querem seguir a Jesus Cristo, bom, vai embora, mas não vão estar ficando junto com ele. Temos que estar o rebanho seguindo o pastor. Então, não é estar junto que conta, mas com quem é que se faz caminho. E nosso Senhor Jesus Cristo diz ele próprio: eu sou a verdade, não, o caminho e a vida. Então, conclusão do bispo diz: nunca houve algo similar na Igreja do Oriente. É falso de que esse modelo corresponda com o das igrejas orientais. Nessa linha é interessante lembrar o seguinte, que a estrutura da igreja está baseada no quê? No sacramento da ordem. No sacramento da ordem. Porque o Senhor Jesus Cristo recebeu seus poderes, não, de sacerdote, profeta e rei, de Deus Pai. E ele, Deus, transmitiu seus poderes aos apóstolos. Não? Então diz: ide, pregai a todos o evangelho, e que se crer e batizar será salvo, que não crê não se batizar não será salvo. Depois diz: perdoai os pecados, aqueles a quem perdoarem serão perdoados, aos que retiverem serão retidos. Aí lhe deu o poder de confessar. Depois ele disse: fazei isto em memória de mim. Então, instituiu a Santa Missa e lhes deu o poder de celebrar. Então, os teólogos dizem uma coisa muito bonita. Então, com o poder de consagrar,
¿no? Los sacerdotes reciben un poder sobre Cristo. Y como poder de perdoar los pecados, ellos reciben un poder sobre el cuerpo místico de Cristo. Entonces, él transmitió sus poderes a los apóstoles. Y los apóstoles los transmitieron, ¿no? A sus sucesores pela imposición das mãos, ¿no? Que es a forma do sacramento da orden. Y después para cada grau tem una palabra, perdón, a materia do sacramento da orden. Tem uma fórmula que é a forma do sacramento. Bom, então o Concílio de Trento diz que a igreja está baseada no sacramento da ordem e que ela tem uma hierarquia visível composta de diáconos, sacerdotes e bispos. Então depois diz que dessa maneira a igreja é ut castrorum acies ordinata, ¿no? Organizada, unida, como un ejército en orden de batalla, ¿no? Porque claro, la iglesia es una iglesia militante que está en este mundo para combater, y entonces es como un ejército en orden de batalla, ¿no? Ahora, ninguém caminha mais unido do que un ejército atrás de seus generais y de seus oficiais superiores, ¿no? Entonces, a verdadeira sinodalidade está en que todos os fiéis tenham realmente a mesma fé y comungen los mismos sacramentos, reciban los mismos sacramentos y estén unidos en torno de seus legítimos pastores. Ahí es que se da a unidade da igreja. A igreja é uma. Essa é uma das notas visíveis da igreja, das notas da igreja. Então, isso se assegura, ¿no? Pelo fato dos fiéis seguirem aos pastores, ¿no? Dos soldados seguirem aos seus oficiais. Então, qual é a falácia atual nessa história de sinodalidade? ¿No? É que eles dizem, olha, veja o que está acontecendo, o povo não acompanha mais os pastores. O povo se está afastando da igreja, já se afastou em grande medida. Agora, isso é por culpa dos pastores, ¿no? Porque os pastores, de um lado, eles se julgam sagrados, então superiores ao povo, e tratam o povo assim de cima, ¿no? E por causa disso eles não compreendem a situação do povo, não compreendem a situação concreta, os problemas diários que eles têm que passar. Eles são rígidos, ¿no? Porque têm regras morais para lá, e querem impor receitas abstratas, ¿no? Que não correspondem com a vida do povo. E isso chama-se clericalismo, ¿no? Então, a palavra clericalismo foi usada pelos líderes laicistas da França contra a Igreja Católica, ¿no? Na preparação das leis de separação de Igreja e Estado, para acusar a Igreja de que se metia na política, ¿no? Então, o clericalismo, a Igreja querer dominar, ¿no? a política, ¿no? Agora, o Papa e os progressistas lo estão usando num sentido diferente. Não, o clericalismo é um clericalismo interno. E o fato dos clérigos abusarem de sua situação para impor receitas abstratas, rígidas, etc., e tomar medidas na paróquia ou na diocese que os fiéis não acompanham. Então, o resultado é que, então, a culpa da situação não é dos que se afastaram da igreja, porque perderam a fé ou porque levam uma vida imoral, mas a culpa foi do clero. Então, a solução não está em evangelizar aos que se afastaram, e fazer pregações para que se convertam e voltem para a igreja e catequizar os que estão dentro para que não se afastem, mas a solução está em que é preciso ouvir aos que se afastaram e nós nos temos que adaptar, não? Para que eles se sintam confortáveis e cômodos numa igreja reformada conforme com os desejos deles, não? Então, evidentemente, isso é falso, porque houve o que o João Paulo II chamou uma apostasia silenciosa. Isso é o que aconteceu. Na Igreja Universal aconteceu isso. Hoje em dia, quantas pessoas creem no inferno? Quantas pessoas creem no pecado? Quantas pessoas creem na presença real, na transubstanciação, na presença real na Eucaristia? Nos Estados Unidos nós sabemos que 22% dos católicos acreditam na transubstanciação. Quantos acreditam que a pessoa tem que seguir os 10 mandamentos da lei da igreja? Bom, cada vez são menos. Então,
houve uma apostasia silenciosa. É apostasia porque não creem mais nas verdades da fé, mas também não se declaram que eles saíram da igreja, querem permanecer em uma igreja à la carte, como se diz aqui, não? Como a gente vai num restaurante, não? E não é um restaurante com um menu fixo, sino que é um menu à la carte, eu escolho o que quero, não? Seguir ou não quero seguir. Então, o diagnóstico já está errado e a solução é péssima, porque, no fundo, revolucionar a igreja para acomodá-la ao mundo. Então, não é mais a igreja que julga o mundo, é o mundo que julga a igreja. E que dá, evidentemente, um julgamento negativo e obriga a igreja a ela ter que mudar seu modo de ser. Bom, não sei se a respeito dessa questão da sinodalidade está claro ou se há alguma pergunta. Apenas uma coisa, como aplicação concreta dessa sinodalidade, o que eles estão pretendendo? Estão pretendendo que existem hoje dia, já, desde o Vaticano II, conselhos paroquiais, então existe o conselho de liturgia, existe o conselho da catequese, existe o conselho para o apostolado dos doentes, as paróquias estão cheias de pequenas comitês. Depois existem os conselhos diocesanos. Então, eles querem que em todos os níveis, esses conselhos não sejam apenas consultivos, para que eles decidem, e aí dizem para o pároco, olha, conviria fazer tal coisa assim, mudar a missa das 8 da manhã para as 9, porque às 8 da manhã é demasiado cedo e ninguém pode vir por causa da família, não sei o que. E o padre depois decide se ele faz às 8, às 9, às 10, a hora que ele quiser. Não, é que seja deliberativo. Então, o conselho decidiu que tinha que ser a missa às 9, o padre tem que se acomodar. E o mesmo a nível diocesano. Então, eles justificam isso da seguinte maneira. Dizem assim, é preciso distinguir entre a preparação da decisão e depois o dictamen da decisão. Então, a preparação tem que ser feita por todos, não? E tem que se chegar a um consenso. Isso é o que eles dizem que em inglês se faz uma distinção entre o decision making e decision taking. Então, uma coisa é preparar a decisão, fazer a decisão, tomar a decisão, e outra coisa é aplicar a decisão. Então, o tomar a decisão, decidir o que é conveniente ou não, tem que ser uma coisa coletiva depois de ter chegado a um consenso. Portanto, algo democrático. E depois, o pároco, ou o bispo, ou o papa, tem que tomar a decisão interpretando aquilo que foi consensuado. Bom, tem um cardeal que foi o presidente do Conselho Pontifício para a interpretação dos textos legislativos, chamado o cardeal Cocco Palmerio. Ele disse que o Papa, para resolver o problema ecumênico com os ortodoxos e com os protestantes, deveria comprometer-se a jamais tomar uma decisão que não fosse primeiramente consensuada com os bispos do mundo. Então, esse seria o princípio que se aplicaria. Então, na realidade, acaba sendo que quem governa é o povo. É o povo que governa, não é mais o pároco, o bispo ou o papa, investido de um poder que recebeu de Deus e que muitas vezes tem que ser exercido contra a vontade dos súbditos. Isso, porque nas famílias, se todos têm famílias, sabem perfeitamente que se fez muitas das decisões que os pais têm que tomar são contra a vontade dos filhos. Se de cada vez tivesse que estar ouvindo os filhos, seria catástrofe na família. Não? Então, o mesmo acontece na igreja. Então, dessa maneira, na realidade, se faz uma democratização da igreja, o que é absolutamente contrário à estrutura divinamente instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deixa de ser a Igreja Católica, por simplesmente. Bom, não sei se a respeito disso não há alguma pergunta, alguma dúvida. Não? Uma pergunta rápida. Não estou vindo. Tem que abrir o...
Senhor Ureta, uma pergunta rápida, ou um pedido de esclarecimento melhor. Como era antes de haver esse problema, digamos, no tempo de São Pudêncio? Como os bispos colaboravam com o Papa em algumas decisões? Claro, como isso era feito antes de sínodo, de colegialidade, enfim, esqueça disso, mas como era antes, Bom, correto? Como era antes, os bispos eram senhores feudais de sua diocese e o Papa era o monarca da igreja. É verdade que, obviamente, eles eram bons senhores feudais e bons monarcas e, portanto, ouviam, sabiam interpretar quais eram os problemas da diocese ou da Igreja Universal e davam um bom remédio aí. Mas eles exerciam autoridade realmente. E o principal papel deles, enquanto detentores de autoridade, era justamente serem símbolos do poder absoluto que Deus tem sobre toda a sua criação. E isso nas suas famílias. O pai de família principal não é prover as famílias com comida e roupa limpa, e educar os filhos. O principal é simbolizarem a Deus. Por isso que nós dizemos, Padre nosso que está no céu. O pai de família é um símbolo do poder de Deus. E é por isso que o Senhor instituiu essas hierarquias, não somente na igreja, mas também na sociedade civil. Então, as autoridades, antigamente, exerciam realmente seu poder. Às vezes até para o mal. Mas faz mais mal uma autoridade que não exerce seu poder que uma autoridade que exerce seu poder para algo ruim. Porque, pelo menos, respeita o princípio de que a autoridade está para mandar. E é mais demoledor das psicologias das pessoas que a autoridade não se exerça. Ontem tivemos na nossa reunião de recortes habituais aos sábados e um dos recortes que o senhor Atílio Favoro comentou é de uma psicóloga aqui na França dizendo que o sistema que se aplicou a partir dos anos 60, havia uma psicóloga infantil que se chamava Françoise Dolto, que dizia que as crianças não deviam ser imposto nada, porque se lhe impõe alguma coisa, isso ia criar todo tipo de problemas psiquiátricos. Bom, ela disse, estes 50 anos desse sistema destruíram uma geração. E hoje em dia, as crianças têm problemas psiquiátricos graves e têm violência terrível nas escolas porque os pais não exercem autoridade nas famílias. Então, o mesmo acontece na igreja. Não sei se está claro, senhor. Muito bem, agradeço. Se alguém mais... La Soureta, apenas uma Soureta. Soureta. Pois não. Não, é o seguinte, lembra-se que uma entrevista que o Papa Francisco deu a uma jornalista, creio que mexicana, exatamente, e dizia que precisava acabar com a monarquia da igreja. Ele disse explicitamente isso. Que era a última corte da Europa. Exatamente. Essa foi a última corte da Europa, da igreja, que ele iria encarregar de acabar com ela. É isso, obrigado. E está acabando mesmo. Mais alguma pergunta? Bom, se está claro, então passamos para... aliás, quanto tempo fica ainda? Bom, vamos falar rapidamente do problema da escuta. Tem um dos documentos preparatórios desse sínodo, chamado Vademecum, que foi mandado às paróquias, usa a palavra escuta 102 vezes em um documento. 102 vezes. Das quais 83 vezes é para dizer que temos que escutar o povo. E só 19 que é preciso escutar a palavra de Deus. Então a gente vê onde que está posta a ênfase da tal escuta. E como que o Papa Francisco justifica isso aí? Não? Ele justifica de duas maneiras. De um lado ele diz que o povo de Deus
pelo sensus fide, ou seja, pela sensibilidade, o senso da fé, não se pode enganar. O povo de Deus não se pode enganar, porque ele é infalível incredendo, é infalível no fato de crer. E tem um faro para descobrir os caminhos que o Senhor indica para a sua igreja. Esse é o primeiro pressuposto. O povo de Deus, pelo sensus fide, não se pode enganar e tem faro para descobrir os caminhos. O segundo é de que é o Espírito Santo que está falando através do povo. Então, tem insistido enormemente em que o grande protagonista deste sínodo é o Espírito Santo. Então, as reuniões agora no sínodo se fazem por o sistema que eles chamam de conversação com o Espírito. Então, se reúnem em uma mesa, cada um fala 1 minuto daquilo que pensa a respeito de um tema, aí ficam em silêncio por 3 minutos, cada um fica rezando e pensando a respeito do que diz o outro. Aí uma segunda rodada em que cada um diz, olha, o que o senhor disse me dá tal impressão, etc, etc. Depois, novamente, 3 minutos, fica assim, e depois, de novo, até mais ou menos tentarem chegar a um conceito. Bom, isso se parece muito aos sistemas de, digamos assim, que usam os alcoólicos anônimos, não? As reuniões dos alcoólicos anônimos, em que se apoiam mutuamente, etc. Mas, supostamente, não? É o Espírito Santo que está ali. Não? Então, os fiéis são infalíveis, o Espírito Santo que fala pela boca dele, e terceiro, os bispos são ao mesmo tempo mestres e discípulos. Não? São discípulos porque têm que aprender do povo o que o Espírito Santo está dizendo. E são mestres porque depois eles têm que recozinhar aquilo e dizer como que isso se encaixa no Evangelho. Então, nisso consistiria a escuta. Agora, nisso há várias falácias. Há várias falácias. É verdade que o povo fiel, que tem fé, tem o sensus fide, e é verdade que isso dá um faro para descobrir o que está de acordo ou não está de acordo. O Senhor disse, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, elas reconhecem a minha voz, que não sou Jesus Cristo, por causa desse sentido da fé que nos é dado no batismo. Agora, ele é infalível incredendo, ou seja, em acreditar no que? Naquilo que já foi definido como sendo dogma de fé, ou aquilo que é admitido pela igreja como sendo verdadeiro e que foi admitido sempre, em todo lugar e por todos. Não? Nisso, quando os fiéis aderem a isso, eles são infalíveis incredendo. Eles não são infalíveis nas outras opiniões que eles possam ter. Então, já é uma ampliação do sentido do sensus fide, muito além do que ele significa verdadeiramente. Depois, segundo, para ter essa sensibilidade, para ter esse faro, primeira coisa precisa ter fé. Se não tem fé, não pode ter. Agora, sucede que nas reuniões preparatórias do sínodo, convidavam a ouvir todo mundo, e especialmente aos marginalizados. Então, quem eram os marginalizados? Bueno, eram os pobres, handicapés, mas eram aqueles que não praticam mais, aqueles que se afastaram da fé, aqueles que seguem outros credos religiosos e até aqueles que não têm nenhuma religião. Então, ouvindo a eles é que nós vamos saber o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Então, o senso da fé é o senso do que não tem fé. É o absurdo, não? Desse atual sínodo. Bom, nos santos, esse faro é sublimíssimo. Não? Ele tem, e também nas pessoas que têm a fé do carvoeiro, mas eles têm que ter fé. Se não tem fé, não. Os que têm uma fé fraca, eles dão opiniões falseadas pelo barulho do mundo. Então, não se pode dizer que isso corresponde com a revelação, com a palavra de Deus. É o contrário. E até blasfemo dizer que
o Espírito Santo pode estar atrás de sugestões como que se abençoe casais homossexuais, não? Que se acabe com o celibato sacerdotal, que se admita as mulheres no ministério sagrado como diaconisas ou como sacerdotisas, não? Ou que a igreja tenha que funcionar em um regime democrático. Não? O Espírito Santo não pode estar dizendo isso. O Senhor disse, eu les enviarei, eu subirei ao Pai, mas depois de ter subido, os enviarei ao Espírito Santo, que vos recordará tudo aquilo que eu vos ensinei. O Espírito Santo é enviado à igreja para lembrar à igreja aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, e não para justificar novidade. Então, eu verdadeiramente blasfemo, não? Colocar ao Espírito Santo como protagonista de um sínodo no qual se fazem propostas dele. Não? Bom, além do mais, eles dizem que para realmente escutar é preciso estar livre de preconceitos e de estereótipos. Nós já sabemos quais são os preconceitos e os estereótipos. A lei moral católica, a fé, etc. E sem recorrer a respostas prontas e julgamentos pré-formulados. Então, isso significa, no fundo, que nós temos que partir de zero e questionar a própria fé para que a nossa escuta, então, seja sincera. Eu me lembro de um católico francês ultra progressista que nos anos 60 disse a igreja passou da conquista, não? Supostamente a primeira evangelização teria sido pela espada, não? A conquista à evangelização, muitos séculos de evangelização. Depois passou da evangelização ao testemunho, não? Então já eram os primeiros anos da ação católica, era apenas dar testemunho, ser um bom católico dentro da fábrica, mas sem falar muito. Depois passou do testemunho à presença. Aí diretamente não pode falar mais. Não? Tem que apenas ser muito bom, portar-se bem, mas não dizer uma só palavra, porque se diz algo já é proselitismo, o que é condenável. Não? E da presença à escuta. Então, o verdadeiro papel agora é estar à escuta, e isso dizia um líder da ação católica francesa, da JOC francesa, que participava dos desfiles do Partido Comunista. Não? Então, temos que estar à escuta dos movimentos populares. Então, para fazer isso, temos que, no fundo, negar a própria fé. Agora, a igreja sempre fez exatamente o contrário. Não? E, claro, a igreja tem que ouvir as ovelhas, isso sempre fez. Não? Para isso, as ovelhas continuamente no confessionário, sabe perfeitamente o que está acontecendo na igreja, no confessionário, para depois fazer um diagnóstico, não? E dar uma solução, por essa solução é em base ao Evangelho. Então, é como um bom médico tem que primeiro ouvir o paciente, onde ele dói, o que está acontecendo, quais são os sintomas, mas depois o que vai fazer o médico? Não lhe diz, bom, está muito bom, então, continua assim, está muito bom que você esteja assim, e lhe dá um paliativo para continuar Não, ele vai no livro, no manual dele, o Evangelho dos Médicos, e vê qual é o remédio, e dá o remédio, apesar de que o remédio possa ser muito ruim para a pessoa, muito ruim de tomar o remédio, ou a cirurgia que é dolorosa. Mas esse é o verdadeiro pastor. E, pelo contrário, o que eles pretendem, e isso é o cardeal Müller que disse, que o povo frequentemente erra. O povo judeu, no Antigo Testamento, continuamente se estava afastando, iam adorar o becerro de ouro, matavam os profetas, diziam, como vai seguir o povo? Em tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, foram eles que disseram que devia soltar a Barrabás e condenar a Jesus, não? Democraticamente. Não? E continua sendo assim. Então, não se pode tomar o povo como infalível. Então, qual é o único modo seguro de saber que aquilo que o povo quer corresponde com a fé? Bom, seguir a tradição. Pura e simplesmente aquilo que foi ensinado sempre por todos, em todo lugar, isso que é verdade, e aí temos um critério seguro. Não sei se a respeito disso está claro, ou alguém quiser fazer alguma pergunta. Porque aí falamos rapidamente da inclusão radical, seria o último ponto. Senhor Uretan, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Vamos lá. A quebra da hierarquia
como esse processo está causando, ela abre as portas para a entrada de heresias dentro da igreja. Pois é. O que pode gerar E esse sistema de disputa. sim, gerar muita apostasia, mas por outro lado também muitas reações de gente que vai ver que a igreja está em crise. Então a pergunta é essa, até onde esse processo sinodal pode agravar a crise da igreja? Isso, bom, vamos deixá-lo para o final. Sim. Com muito gosto respondo no fim, que é a pergunta que dentro de todos se coloca. Bom, então passemos rapidamente para a questão da inclusão. Eles publicaram um instrumento para a fase continental do sínodo, que tinha como título Abre o espaço de tua tenda. Então a igreja, a imagem da igreja era de uma tenda que é aberta, que não tem bordos, digamos, que qualquer um pode entrar e sair sem problema. Uma igreja tem muros e tem uma porta, então tem que entrar pela porta e não pode escapar pelos muros. E aliás, o Senhor disse que é o salteador, o ladrão que entra pelo muro, porque o pastor entra pela porta. Bom, ele não, tem que ser uma abre espaço da persona, e eles pregavam o que chamavam uma inclusão radical. Agora, nunca definiram o que é essa tal inclusão. Dizem apenas que é o pressuposto para caminhar juntos. Para que podamos caminhar juntos, tem que estar todos incluídos. E o Papa, em Lisboa, disse todos, sem excluir a nada. Bom, agora, como não dar uma definição, a gente toma a definição moderna de inclusão. O que significa inclusão no mundo de hoje? No fundo, é igual acesso a oportunidades e recursos para pessoas que de outra forma ficariam excluídas. Esse é mais ou menos o conceito moderno. É um conceito mais radical que o conceito antigo de integração. Porque numa integração é a pessoa que tem que fazer o esforço de adaptar-se ao grupo, à sociedade onde está entrando. Então, digamos, um venezuelano refugiado no Brasil, ele se integra aprendendo português, ele aprende a fazer caipirinha e a preparar uma boa feijoada, aí então ele, ou se não um tutu à mineira, e aí ele ficou integrado. Agora, na inclusão não, é o reverso. É o grupo que tem que mudar as suas estruturas e seu modo de ser para acomodar todo mundo que chega, com todas as suas especificidades. E por isso que o Papa diz que a igreja tem que ser um poliedro que não tem forma definida, porque cada um tem que chegar com sua forma específica. E essa inclusão tem que ser radical. Então, o cardeal McElroy, o bispo de San Diego, publicou um artigo na revista América, dos jesuítas dos Estados Unidos, dizendo, olha, em relação ao divorciado recasado e em relação à comunidade LGBT, a inclusão radical significa que ele tem que ter acesso à confissão e à comunhão, sem mudar de vida, porque senão não é radical a inclusão. E ele disse, se não fazemos uma distinção, por exemplo, na comunidade LGBT, entre as pessoas com tendência homossexual que permanecem castas e os que vivem em uniões homossexuais ou frequentando ambientes homossexuais em uma vida imoral, nós estaríamos dividindo a comunidade homossexual. Já viu, imaginou a tragédia que significaria dividir a comunidade homossexual? A igreja seria responsável de ter provocado essa divisão. Então, tem que aceitar aos homossexuais que vivem em uniões homossexuais para a comunhão. Bom, o arcebispo Paprovsky, escreveu um artigo numa importante revista dos Estados Unidos, dizendo assim, um cardeal herege pode participar num conclave. Era mais ou menos assim o título. E dizia, bom, sem mencionar ao cardeal McElroy, dizia que a proposta dele é herética, pura e simplesmente porque a igreja já definiu muito claramente que
para poder recibir a comunhão, é preciso estar em estado de graça. E para estar em estado de graça, é preciso, para as pessoas que cometeram um pecado mortal, passar pela confissão. E para que a confissão seja válida, a pessoa tem que ter se arrependido do pecado e tem que ter feito o propósito de não pecar mais, senão é inválida. Então, ele está negando verdades fundamentais a respeito de 3 sacramentos, não? Confissão, da Eucaristia e do matrimônio. Então, é um herege. Então, evidentemente que isso é absolutamente inaceitável. Não? Mas eles não param e o que vão debater é precisamente isso. Como incluir a todos e vão vir com provavelmente soluções como dizer que, bom, essas uniões estão para o matrimônio como nossos irmãos separados estão para a Igreja Católica, ou seja, há elementos de verdade, ou no caso há elementos de amor, que têm que ser respeitados e consolidados, e então nesse sentido têm que ser abençoados para serem encorajados para chegarem algum dia à plenitude. Então é preciso fazer uma espécie de ecumenismo com a imoralidade. Agora, tudo isso é uma falácia, porque evidentemente nosso Senhor Jesus Cristo quer salvar a todos, mas a condição é que eles queiram ser salvos. E para quererem ser salvos, eles têm que abandonar o pecado e aceitar a revelação e a fé e a boa nova do Evangelho. Não? E aqueles que não aceitam, bom, nosso Senhor os condenou, na vida dele condenou os fariseus, os mercadores do templo, etc., etc., ou até aqueles que reconciliou, disse a mulher adúltera, não? Vai, mas não peques mais, não? Muda de vida. E depois disse que no fim da vida, no fim do mundo, não? Vai haver o julgamento e à direita vão estar aqueles que aceitaram a palavra de Deus e a seguiram, e à sua esquerda, não? Estarão aqueles que se condenam e dizem, ide, não? Malditos para o fogo eterno. Então, a maior exclusão, que não tem volta atrás, é feita por Deus, pelo próprio Deus. Não? É o mais excludente que o inferno não existe. E, portanto, essa ideia da inclusão radical em nome da misericórdia, não? É uma falácia. Não sei se está claro. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, pode perguntar. E se não, passamos para a pergunta final. Não, então, o que vai passar com a igreja? Está muito claro. Posso continuar? Sim. Tá bom. Sim, porque fica pouco tempo. Tá bom. O que vai passar com a igreja? Bom, não sou profeta, não sei o que vai passar, mas o que sim vejo é que está aumentando a tensão cada vez mais. E o caso patente nessa semana foi o fato de que um bispo dos Estados Unidos, o bispo Strickland, da diocese de Tyler, nos Estados Unidos, que é um bispo conservador, que tinha declarado, não, de que algumas das declarações do Papa Francisco estavam criando confusão no fiel e que o sínodo era muito perigoso, não, imediatamente lhe mandaram uma visita apostólica para ver a sua diocese. E no sábado passado, retrasado, houve uma reunião do Papa com o núncio dos Estados Unidos e o prefeito da Congregação dos Bispos, e se disse que era para pedir a ele a demissão. Então ele foi entrevistado por o Religious News Service, uma agência de prensa católica dos Estados Unidos. Ele disse, olha, não estou sabendo de nada, está havendo realmente uma visita apostólica na minha diocese, até agora ninguém me pediu a demissão, mas, de qualquer maneira, eu não vou me demitir, porque eu recebi o episcopado do Papa Bento XVI e eu não posso abandonar o rebanho que me foi confiado. Se o Papa, ele quer me demitir, o problema é dele, não? Mas eu não vou renunciar. Eu não vou renunciar. O Papa que me demita. Então, no fundo, é como o cardeal Mindszenty, quando Paulo VI lhe foi a pedir que renunciasse
para poder nomear un otro arcebispo y poder ter relações com o governo comunista da Hungria. O cardeal Vicente respondeu, não, eu não renuncio. O Papa, se quiser, que ele me demita. E, de fato, Paulo VI o demitiu. Agora, acontece que o bispo Weiler é um bispo Pode repetir, por favor? extremamente popular, que tem continuamente na mídia, ele, no Facebook, no Twitter, etc., e está fazendo cartas pastorais, defendendo os pontos essenciais da fé que estão sendo discutidos, não? Então está ficando claro que ele está sendo sancionado por defender a fé. Então vai ficar claro que aqui está havendo uma divisão e que essa divisão não é por desobediência, mas é porque são fiéis à fé e outros não são infiéis ao Evangelho. Isso já se deu na reunião que houve aqui na Europa, em Praga, na fase continental. O documento final, depois das discussões, dizia a toda hora, bom, porque há progressistas e conservadores, não sei o quê. Então, o presidente da Conferência Episcopal Polonesa, Monsignor Kandewski, se levantou e disse, olha, eu quero que mudem esse palavreado aí, porque esse palavreado é incorreto. Aqui não existe progressistas e conservadores, direita e esquerda, como se fosse uma coisa política. Não. Aqui existem alguns que são fiéis ao Evangelho e outros que são infiéis ao Evangelho. Tem que colocar nesses termos, porque essa é a verdade. Bom, acontece que hoje em dia, os que são infiéis ao Evangelho não são a maioria. São uma minoria muito ativa, mas são uma minoria. São apenas 20% dos bispos da Europa Ocidental e da América Latina, e uma parte dos bispos dos Estados Unidos. Porque os bispos da Europa Oriental, quer dizer, da Polônia, da Ucrânia, da Eslováquia, da Croácia, não? Todos eles são conservadores. Os bispos da África jamais vão aceitar a homossexualidade na igreja. Jamais. Não? Eles conclamam os fiéis a irem nas ruas para defender a legislação dos países da África que penalizam a homossexualidade. Então, eles jamais vão aceitar. Não? Os bispos do Oriente Médio, nessas matérias, também são muito conservadores. Não vão aceitar jamais a ideia de mulheres que recebam ordenação sacerdotal. E dizem que a igreja da Ásia também é assim. E nos Estados Unidos, claramente os bispos estão na linha contrária ao Papa Francisco, ao ponto de que, na última eleição para a CNBB deles, digamos, elegeram a um bispo que justamente representa a ala contrária do Papa Francisco. Não? Então, provavelmente, se eles imaginam que vão conseguir fazer a revolução, se enganam. Saiu um artigo no La Croix, no domingo passado, dizendo um prelado no Vaticano que disse é necessário que o sínodo tenha sucesso, senão vai ser uma catástrofe. E essa primeira sessão de outubro é como nas guerras. A primeira batalha é apenas para testar o inimigo. Não? Vai ser na segunda sessão, que vai ser daqui a um ano, que as coisas vão se decidir. Então, provavelmente vamos entrar em um período de discussões monumentais, não? Na qual vai ficar cada vez mais claro quem é católico na Igreja Católica e quem deixou de ser católico, a mesmo que ocupe cargos de maior importância dentro da Igreja Católica. Isso é o que vai acontecer. Está claro? Sim, muito obrigado, senhor. Parece que querem condenar os fiéis. Os únicos que serão condenados serão os fiéis. Pois é, e o bispo Strickland já respondeu. Disse assim, se nos acusarem de cismáticos, os cismáticos são eles. Olha só, muito interessante. Muito obrigado, senhor. Bom, um momentinho. O senhor Marco Machado. Senhor Ureta, eu queria ver se o senhor poderia falar um pouco sobre essa questão do sínodo aí, da sinodalidade, enquanto concessão às ideias da Revolução Francesa. Não sei se ficou claro. Não. Sim, claríssimo. Bom, o lema da Revolução Francesa qual é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Só vai haver fraternidade, só vamos caminhar juntos no dia em que
houver plena igualdade e plena liberdade. Esse é o lema. Bom, a revolução não pode ir para frente na sua utopia de igualdade e liberdade absoluta se permanece no mundo a Igreja Católica tendo uma hierarquia feudal. É absolutamente impossível. E não pode ir para frente se continua a haver, não, ordens religiosas com virgens consagradas, não, sacerdotes que são obrigados ao celibato, não, com uma igreja que prega o sexto mandamento da lei de Deus, não, que limita a sexualidade ao ato conjugal no matrimônio, e que qualquer uso da sexualidade fora disso é pecado mortal grave. Bom, a revolução tem que acabar com a igreja para poder ir para frente. Tentou fazê-lo no século XIX, enfrentando a igreja de frente. Bom, é uma redundância. Claramente, chocando-se com a igreja de frente. Isso não fez senão reforçar nos católicos, não, a fé vamos dizer assim, a adesão ao Papa. Então, já no período da Primeira Guerra Mundial, se deram conta de que essa via, não, o choque frontal, era inviável. Então decidiram fazer o contrário, infiltrar a igreja e fazer que a própria igreja, num misterioso processo de autodemolição, ela própria, não, iniciasse a sua autodemolição, acabando com a hierarquia e ficando cada vez mais igualitária e acabando com os seus princípios morais, ficando cada vez mais liberal. Isso foi por etapas, não? São 80 anos que o Dr. Plínio escreveu em defesa da ação católica. Precisamente o livro denuncia o primeiro intento de querer equiparar os leigos ao clero, com a ideia de que os leigos da ação católica tinham recebido um mandato do Papa para fazer apostolado, e o Papa Pio XI usou 62 vezes a expressão de que isso os incorporava no apostolado hierárquico da igreja. Então, era a ideia de que os leigos eram iguais aos sacerdotes e aos bispos, porque todos tinham a mesma missão, porque tinham sido mandados pelo Papa. Agora, curiosamente, era uma igualdade imposta de cima, porque o Papa queria mandado, não? Depois do concílio apareceu a ideia da Igreja Povo de Deus, não? E então apareceu Leonardo Boff, dizendo que assim como a burguesia se tinha empossado dos meios de produção e reduzido aos outros a serem proletários, o clero se tinha apoderado dos meios de santificação e tinha imposto essa divisão artificial dentro da igreja. Pero que a igreja, na realidade, é uma comunidade de iguais, nas quais todos têm carismas, cada um tem que contribuir com seu carisma, e o sacerdote apenas tem um carisma, entre outros, que é o carisma da unidade, de assegurar que isso não seja uma cacofonia, senão um concerto. Não? Então, as SEBs, diz Leonardo Boff, a comunidade eclesial de base, estão reinventando a igreja. E com isso, as SEBs, da Teologia da Libertação, não somente teriam destruído a igreja, mas se transformariam em ponta de lança da revolução. Bom, e paralelamente, os teólogos morais começaram a dizer que a lei moral, a moralidade católica, não devia ser em base à lei de Deus, mas em base à pessoa humana, o aperfeiçoamento da pessoa humana. E tinha que dar valor à consciência, não apenas como sendo a instância de aplicação dos princípios universais e gerais da moral a um caso concreto, mas a consciência poderia, numa situação determinada, elaborar a própria solução. Então, um subjetivismo moral absoluto. E a partir daí, apareceram teólogos moralistas que defendiam as maiores aberrações morais em nome dessa autonomia da consciência. Bom, se isso vigora, aí se acaba a Igreja Católica, e então
a própria Igreja Católica terá sofrido a sua Revolução Francesa e terá chegado à fraternidade, de caminhar juntos, pela igualdade e liberdade, não, totais. Não sei se minha resposta responde a sua pergunta, Sumar. Senhor Eto, eu não quero prolongar, mas diga o seguinte: o senhor daria algum conselho prático ao católico fiel de nossos dias face a esse síndrome? Sim. Primeiro, acompanhar o que está acontecendo. Não ficar indiferente. Não? Segundo, não ceder à tentação do sedevacantismo. De dizer, bom, essa não é mais a Igreja Católica, não é possível estar ensinando tanta heresia, que então já vou embora e vou para o padre tal lá, que não reconhece mais o Papa como Papa. Não? Assim a vida fica mais fácil. Não? Então, não fazer isso, mas resistir. Quer dizer, ficar dentro, não? Dentro de casa, mas resistindo. É a situação, é a solução mais difícil, porque é a mais ingrata. É muito fácil seguir por obediência, por falsa obediência, o que fizeram os funcionários alemães que participaram do campo de concentração. Não foi mandado pela hierarquia e obedeço. Ou dizer, bom, não reconheço a Igreja, o Papa como Papa, a Igreja como Igreja, e eu crio a minha própria Igreja. Claro, muito mais simples criar a própria Igreja, porque aí não tem dificuldade com ninguém. Então, é preciso ficar dentro da igreja, ainda que fiquemos forasteiros dentro da própria casa da mãe, mas ficamos dentro da casa, até que esse eclipse passe e volte a liberdade. Agora, tomando tudo isso com espírito de sacrifício e de oração, que foi o que Nossa Senhora de Fátima pediu para não só os pastorinhos, mas para todos nós, não? Para que ela possa tornar realidade o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Sororeta, vamos dar para concluir a reunião. E queremos agradecer enormemente esse seu esforço, esse seu empenho e essa sua luta, que coadjuvado aí pelo senhor Loredo, também já fez palestras para nós, vem dando prosseguimento a esse combate glorioso que o Dr. Pírio iniciou há 80 anos. O livro, aliás, eu não sei se todos já viram, um momento só que eu vou pegar aqui. É esse livro aqui, O Caminho Sinodal, uma caixa de Pandora. Então são 100 perguntas e 100 respostas a respeito do sínodo. Inclusive aqueles que é um trabalho que o senhor Loredo, ele já tinha escrito outro sobre o novo paradigma lá, há uns anos atrás, e vem colaborando também com artigos muito especializados, não só para a nossa revista Catolicismo, mas também para revistas americanas, europeias. Há poucos dias saiu um artigo enorme dele, muito bem fundamentado, numa revista inglesa, com repercussões aqui no Brasil. Então queremos agradecê-lo e incentivá-lo a continuar lutando por essa bandeira, a nos alimentar a fé e, sobretudo, nos manter inabaláveis a essa mesma fé nos legada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Dr. Pírio, que nos formou a todos. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Bueno, eu apenas sugiro que incluam nas orações o cardeal Burke, ao qual devemos muitíssimo, porque o livro não teria tido em absoluto a repercussão que teve se não tivesse feito por ele. E ele está numa posição muito difícil, porque ele está claramente na atitude de resistência e é a pessoa mais alto colocada na igreja, resistente e, portanto, sujeito a pressões de todo tipo. Igualmente, em relação ao bispo Strickland, não? Cujo futuro vai se decidir nesses dias, e ao Monsenhor Schneider, que deu uma carta de apoio ao Monsenhor Strickland e que, portanto, também vai estar na mira
na mira da Santa Sé, né? Eventualmente para ser sancionado. Então, que recem muito por eles, porque eles são bons pastores e nos quais os fiéis ainda se podem apoiar para permanecer firmes na fé. Então, vamos cumprir esse pedido no nosso conferencista, o senhor José Antônio Ureta, e pedir por esses personagens que têm prestado grande auxílio à igreja nessa hora difícil. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Nossa Senhora lhe pague. Eu te agradeço com isso. Mas aonde? O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.